Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evan Grazielli, faz um pouco mais de 3 meses que eu me mudei aqui para as Ilhas Caimã. Antes disso, eu morei por quase 5 anos lá no Reino Unido. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer um comparativo de como é licença maternidade no Reino Unido e aqui nas Ilhas Caimã. E pra quem já tá perdido, gente, sim, eu tenho uma bebezinha de 14 meses, né? Eu já ia falar 14, né? Que eu sempre... Sim, eu sou meio louca mesmo. Eu falo às vezes inglês e português porque eu convivo muito com o inglês e tá tudo bem. Ela tem um pouco mais de 1 ano e por isso que eu me sinto preparada para poder falar um pouco mais, né, sobre esse assunto aqui no canal. Então, se você gosta de vídeos como esse, já deixa seu joinha, viu? Se inscreve no canal se você não é inscrito e já deixa seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo ou também o que você acha, né, das diferenças e também me conta, né, um pouco mais sobre as diferenças de como foi para você, como foi a sua licença maternidade, se, por exemplo, você caiu de paraquedas por aqui. Eu acho que a primeira diferença que é gritante, e isso eu vou falar, gente, sobre a minha realidade no Reino Unido e a minha realidade que eu estou vivendo aqui, como eu já falei, né, eu saí do Brasil já tem quase 6 anos, então eu não posso fazer esse comparativo de como é no Brasil. Eu acho que no Brasil são 4 meses de licença maternidade, então assim, eu não tenho, como que se diz, propriedade para poder falar sobre isso, então tudo isso vai ser baseado na minha opinião, né, e na minha vivência, mas um dos motivos que venderam a gente para poder se mudar aqui para as Ilhas Caimã é que esse núcleo familiar era muito melhor, né, que as pessoas eram muito família, que eles preservavam, né, a família, que eles davam prioridade para a família, e foi uma coisa que quando eu cheguei aqui já deu, tipo assim, um choque cultural, assim, bem grande, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer aulinhas, né, com a Lodge faz uma aula de yoga e a gente fez tipo uma academiazinha para bebês, a gente sentiu, na verdade, eu senti essa grande diferença de como que era, né? Porque, por exemplo, quando a gente fazia as aulinhas lá no Reino Unido, a gente se deparava muito mais com as mães das crianças, né, indo para as aulas, do que, por exemplo, aqui eu praticamente conheci acho que 1 ou 2 mães nessas aulas, porque o resto tudo era babá. Então, assim, foi um choque cultural muito grande, e isso se dá conta pela quantidade de semanas, né, pela quantidade de meses que você pode tirar a sua licença maternidade entre um país e outro. Então, eu vou falar isso, né, com base em novembro de 2024, isso provavelmente vai mudar para o próximo ano, né, e sempre muda ano após ano, mas eu vou falar com base em novembro de 2024. Então vamos para essa primeira base. Eu vou falar um pouco das Ilhas Caimã, porque é o que eu estou vivendo e o que eu estou vendo, e aí a gente vai pro Reino Unido. Aqui nas Ilhas Caimã, as mulheres, sim gente, as mães, têm direito apenas a 2 meses de licença maternidade. 2 meses. Vocês têm noção do quanto isso, assim, me deixa com raiva, mas quanto isso é precário? Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, a grama do vizinho é mais verde, a gente reclama do Brasil ser, tipo, muito pouco tempo, mas aqui é muito pouco tempo mesmo. Porque dentro desses 2 meses, só 20 dias desse salário maternidade, né, que você vai receber o seu salário 100% integral, e aí mais 20 dias você vai receber a metade do seu salário, e os outros 20 dias são 20 dias que não são pagos, ou seja, você literalmente aí tem uma redução assim muito grande e não é uma coisa legal, sabe? Porque, poxa, 2 meses, eu pensando assim, voltando aqui pro meu tempo com a Lodge, quando a Lodge era pequenininha, não é nada. E isso sem eu falar sobre licença paternidade, que tipo é outro tópico que eu poderia abranger em outro vídeo, mas que eu não vou abranger agora. E isso também, deixa eu tentar ressaltar pra vocês, que você tem direito a esses 2 meses de licença maternidade se você já estiver trabalhando para um empregador até 1 ano. Se você for, por exemplo, autônomo, isso também, né, gente, sabe, autônomo não vai estar recebendo esse salário ou esse auxílio do governo, como, por exemplo, eu era autônoma, né, lá no Reino Unido, e eu acabei recebendo, sim, uma ajuda salário do governo para cobrir a minha licença maternidade. E aí vem outro ponto também, né, que quem trabalha com menos de 12 meses e aí precisa entrar na sua licença maternidade vai ganhar
um valor que seja equivalente ao tempo trabalhado que essa pessoa trabalhou. O que também seria, tipo, em grandes casos, por exemplo, lá no Reino Unido, que você precisa ter trabalhado pelo menos, acho que é 26 semanas, se não me engano, pra você ganhar, tipo, todo o salário. Então, acho que, tipo, cada país tem suas regras. Eu não sei como funciona no Brasil, né, porque essa não é a minha especialidade, mas isso é interessante de se ver. Dizem que tem uma proposta para aumentar um pouco dessa licença maternidade, né, daqui, que seria os primeiros 20 dias, né, eles pagarem 100% e aí ir para 4 semanas de meio salário. Então, assim, eles querem aumentar aí de 2 meses para 3 meses e aí passar mais 4 semanas sendo não pago, mas ainda é, assim, um período muito grande. E isso também vai depender da empresa que você vai estar. Por exemplo, não é toda empresa que vai te dar essa oportunidade. Algumas empresas podem te oferecer um pouco de benefício maior, mas aí não é uma coisa que é muito comum aqui. Por exemplo, a empresa do Bi que ele trabalha, porque eu estava conversando com uma pessoa no outro dia, finalmente, nesse ano, eles estenderam uma licença maternidade até 6 meses. Então, assim, o que é muito, muito bom, mas que eu ainda acho muito pouco comparado a outros lugares do mundo, e também porque aqui é um território britânico. Então, porque aqui é um território britânico e segue muito das regras do Reino Unido, quando você tem esse comparativo, sabe? Porque ele ainda não é um país independente e você tá seguindo as regras de outro país, mas não é equivalente, sabe? Não condiz. Já no Reino Unido é completamente diferente. No Reino Unido, uma mulher, né, depois que tem o seu bebê, ela tem direito a até 52 semanas de licença maternidade. Sim, gente, praticamente um ano de licença maternidade. E dentro dessas 52 semanas, 39 semanas, ou seja, o equivalente aí a 9 meses, são pagos. Mas o negócio é mais, assim, um pouco complicado do que poderíamos dizer. Ou seja, dessas 39 semanas que são pagos, para quem tem um emprego fixo, né, para quem seja um empregado, né, que seja uma pessoa que lá trabalha como seria a carteira assinada, por exemplo, essa pessoa tem direito às primeiras 6 semanas ao seu salário totalmente, praticamente, na verdade, né, 90% do seu salário integral. E isso também, eu vou lembrar, né, ressaltando aqui que varia de empresa para empresa, mas essa é a regra geral, que seria aí de 90% a 100% do seu salário nas primeiras 6 semanas. E aí, depois disso, os outros, né, 33 semanas, as outras 33 semanas é o governo que acaba pagando. E aí também isso vai variar de empresa para empresa, porque daí a gente tem 3 processos que já que eu entro. Então esse valor aí dessas 33 semanas, o governo vai estar pagando aí por volta de 185 libras por semana, ou seja, que vai dar aí mais ou menos uns 700 e pouquinhos, até o final das suas 39 semanas, e aí depois, né, daquele período de 39 a 52 semanas, você fica sem o seu salário. Aí você também pode voltar a trabalhar. Muita gente acaba voltando com os 9 meses, muita gente acaba voltando só depois de 1 ano, ou muita gente acaba nem voltando para o seu trabalho, mas é assim que funciona. Então, por exemplo, no meu caso, como eu fui autônoma, eu tive direito a essas 39 semanas pagas pelo governo, porque eu atendia todos os critérios, que eu tinha feito o meu imposto de renda, eu tinha pagado pro National Insurance, que seria aí uma espécie aí de pensão que você paga, e aí eu tive direito a esses 185, né, libras por semana até o final das minhas 39 semanas, e aí que começa, que é diferente, por exemplo, do Brasil. Muita gente pode começar a sua licença maternidade antes mesmo de ter o seu bebê. Por exemplo, eu sabia que eu ia ter a Lotte aí pelo período aí do final de setembro, então eu já poderia começar a ter acesso a essa licença maternidade há 1 mês antes, e muita gente acaba optando para tirar 1 mês antes, 2 semanas antes, já que está sendo pago semanalmente, né? Então, literalmente, eles pagam semanalmente, algumas vezes eles pagam a cada 15 dias esse valor, mas fica geralmente ao seu critério. Então você preenche lá um formulário para o governo
e aí, ou a sua empresa vai preencher esse formulário e você vai dizer a partir de quando, né, que você quer começar a receber esse salário maternidade. No meu caso, eu escolhi para receber um mês antes esse salário maternidade, né, porque eu não sabia ali quando que a Lotte poderia nascer ou não. Ela poderia vir, sei lá, umas 2 semanas antes, ela poderia estar atrasada, mas eu já queria dar uma parada. Tem muita gente que, por exemplo, espera até o dia realmente que vai ter, né, o bebê, e aí eles pedem retroativo aquele dinheiro, ou pede pra colocar retroativo uma semana antes. Tem muita gente também que acaba, por exemplo, sabe que vai ter férias, né, daquele período, então muita gente já, né, acaba usando as suas férias um pouco antes para não entrar na licença maternidade, ou, por exemplo, para estender aquele pagamento da licença maternidade, né, das 29 semanas, eles acabam colocando férias para usar para depois e ter aqueles dias acumulados. Outra coisa também que vale lembrar é que isso é para quem, né, pagou o imposto de renda, ou para quem, por exemplo, tem o seu empregador. No caso das pessoas que acabaram de começar um emprego, ou as pessoas que não pagaram seu imposto de renda porque não trabalham, porque literalmente ali tá dentro de casa e tudo mais, e outras condições, eu não posso, assim, chegar e listar todas as condições, né, porque vai de pessoa a pessoa, você ainda pode receber essa ajuda, né, desse salário maternidade toda semana, mas o valor já vai ser muito diferente, e o valor começa a partir de 27 libras por semana, ou seja, completamente diferente daqui, que a gente não tem esse auxílio. Então, no caso, por exemplo, agora eu não estou trabalhando, se no caso eu ficar grávida, eu não vou ter auxílio nenhum do governo aqui. Mas lá no Reino Unido você tem sim, você tem direito a ter essas 27 libras por semana. Isso também, gente, vamos lembrar que isso para quem é regularizado no país. Eu não vou dizer que, sei lá, uma pessoa que tá ilegal no país vai ser, sabe, tipo, vai receber esse dinheiro. Mas essas são pessoas regularizadas, e aí varia, esse dinheiro pode variar entre 27 libras até os 185 libras por semana, como eu falei aqui pra vocês. Outra coisa muito diferente lá no Reino Unido, que eu também acho legal de chegar e compartilhar com vocês, que é uma coisa que não tem aqui, ou seja, vem também um modelo um pouco, acho que da rede americana, né, tipo, lá dos Estados Unidos, é que aqui, né, lá no Reino Unido, aqui não, gente, lá no Reino Unido você pode dividir a sua licença maternidade. Ou seja, se a mãe e o pai quiserem dividir licença maternidade, então a mãe fica os 6 primeiros meses e aí o pai quer ficar, sabe, os outros 3 meses ou os outros 6 meses, isso sim pode acontecer, porque isso é por lei. Sinceramente, isso é por lei, o que é muito legal. Então, no caso, se eu não fosse autônoma e eu e o Bi, a gente tivesse um empregador, né, a gente tivesse os nossos empregos fixos, a gente poderia chegar e eu falasse, eu quero passar só 6 meses trabalhando, e aí o Bi teria direito aos próximos 3 meses, né, trabalhando, na verdade não trabalhando, e eu voltasse pro trabalho, e ele fosse, né, ficasse em casa e ainda continuaria sendo pago. Então isso é uma opção, o que eu nunca vi, tipo, em outros lugares, mas isso também dá um pouco de autonomia pro pai e a mãe ficar dentro de casa, e não fica sendo aquela coisa muito sexista que só a mãe que precisa ficar dentro de casa. Então isso, assim, tipo, é maravilhoso. Eu acho que esse vídeo é um pouco mais que uma reflexão pra gente olhar, né, pro nosso futuro, principalmente nós mulheres e mulheres que vamos ser mães, mulheres que somos mães, pra gente cobrar um pouco posicionamentos do nosso governo, porque assim, gente, eu comparando, por exemplo, chegando aqui e a gente tá num condomínio que tá cheio de crianças, que tem cheio de bebês, porque eu vejo muitos bebês aqui no condomínio, e eu só vejo, por exemplo, babás o tempo todo com as crianças e vendo as mães. Gente, eu já quero deixar também um adendo que eu não tenho, assim, nenhum julgamento, eu não tenho nenhuma opinião por mães que precisam deixar, né, de trabalhar, precisam deixar de trabalhar, que as mães que precisam deixar os seus bebês pra trabalhar. Eu acho que cada situação é uma situação, mas você vendo bebês tão pequenininhos com as babás e não com as mães, como eu via no Reino Unido, sabe, que é claro que, obviamente, licença maternidade, nenhum dos valores, assim, não vou dizer que o Reino Unido é perfeito para licença maternidade, porque eu sei que muita gente acaba tendo uma poupança, acaba tendo uma reserva financeira para poder passar, né, esses meses tranquilamente. Eu converso
e tem o seu parceiro, né, para poder ficar ali do seu lado, para poder sustentar a família. Não é fácil, mas quando a gente vê governos assim como daqui das Ilhas Caimã, que você tem 20 dias, sabe? 20 dias de licença maternidade pago, 20 dias, gente, é um mês de férias no Brasil praticamente, sabe? Então, isso me deixa muito, muito triste, porque realmente, como eu falei, a gente se mudou pra cá porque era um país que, sabe, tinha todo aquele pensamento sobre família, sabe, de poder estar junto, poder estar perto, vender toda aquela ideia, e a gente chega aqui e é uma realidade totalmente diferente. Hoje, eu acho que eu não sei se eu já mencionei em algum outro vídeo que eu não tenho vontade de ser mãe de novo, assim. Eu acho que a Lotte é perfeita e tudo mais. Eu não sei se eu quero ter essa experiência de ficar grávida de novo, mas a gente não sabe o que o futuro nos reserva. E eu pensando que situações como essa que pode acontecer aqui, onde o governo ele não te apoia, me deixa triste, mesmo se eu arranjasse um trabalho. Eu acho que é pouco, porque eu acho que 2 meses, gente, 2 meses não é nada. 2 meses, o bebê mal começou a sorrir, mal começou a fazer alguma coisa. E então, eu acho que é isso, os meus comparativos de como que funciona a licença maternidade. A minha licença maternidade no Reino Unido foi, assim, maravilhosa. Eu fiz muitas coisas, apesar de eu ainda tá me recuperando ali de uma cesárea nos primeiros 2 meses, 3 meses. Imagina, é isso que eu tô falando, né? Os primeiros 2, 3 meses eu tava ali me recuperando, mas comecei a ir pras aulas, eu conheci outras mães, eu conheci tantas pessoas, e aqui não tem essa oportunidade tanto. E agora mesmo assim, né, a Lotte tá com 14 meses, um pouco mais de 1 ano, e a gente não consegue se conectar com tantas outras mães, né? Porque aí você tem uma coisa onde, que aí também pode ser pauta para outro vídeo, né? Entre ficar em casa para cuidar de um bebê ou voltar para trabalhar. Então, eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais e visto esse lado, né, dos dois países, né? As duas caras da moeda, né? Os dois lados da moeda, na verdade. E então, obrigada por ter assistido até aqui. E já deixa seu comentário, né? Como eu tinha falado antes, deixa seu comentário, porque eu quero muito saber a sua opinião. E se você teve sua licença maternidade, se você vai ter licença maternidade, não importa onde você teve, eu quero muito ouvir de você como que foi essa experiência pra vocês. Então, ó, beijos, até a próxima!